E olha, eu tô com vontade de comentar esse assunto antes mesmo da gente reportar o que aconteceu. Mas eu vou segurar minha onda. Ô Vini, o que disse o youtuber Felipe Neto no vídeo publicado pelo New York Times? Calma, Paulo, calma que você já vai comentar aí sobre este vídeo do Felipe Neto de mais de 6 minutos, Paulo Matias, que virou até capa do New York Times na versão digital do jornal e, obviamente, que deu o que falar, porque o Felipe Neto, neste vídeo, dá uma opinião sobre quem é o pior líder mundial no combate à Covid-19. Você já deve imaginar quem que ele apresentou aí para os americanos, né, Paulo? Mas antes disso, o Felipe Neto ele se apresenta como um youtuber que é criador de vídeos engraçados, de opção de entretenimento para toda a família, mas ele até afirma que quando um palhaço precisa falar sério, é porque o circo está pegando fogo, Paulo Matias. E aí ele comenta que os Estados Unidos estão aí liderando o número de mortes por coronavírus no mundo e que muitos americanos acreditam que isso se deve, em boa parte, à liderança do Donald Trump, que, para muitos americanos também, é o pior líder mundial de todos os países aí democráticos. Mas aí Felipe Neto apresenta quem, para ele, de fato, é o pior líder, é o pior presidente democrático mundial. E aí ele começa, obviamente, que falar de Jair Messias Bolsonaro, o presidente brasileiro. Primeiro, Felipe apresenta Bolsonaro como um defensor da ditadura, defendeu a tortura durante o período da ditadura aqui no Brasil, que também fala sempre frases absurdas, né? Ascendeu à presidência falando frases absurdas como vamos fuzilar a petralhada, e aí ele começa a entrar nessa questão aí da Covid-19, que mesmo com a doença avançando aqui no Brasil e agora sendo reconhecida até pela OMS como novo epicentro do coronavírus, o Bolsonaro não leva o coronavírus a sério, não leva o vírus a sério e faz Trump, Paulo Matias, parecer Pat Adams, que é aquele médico reconhecido internacionalmente aí por tratar os seus pacientes com humor. O vídeo, obviamente, está em inglês. Para quem nos acompanha com a imagem vai poder acompanhar aí a legenda. Eu vou pedir para soltar um trechinho e depois, para quem não nos acompanha por imagens, eu vou traduzir aí o que disse o Felipe Neto. Pode rodar. Since the very beginning of the crisis, he has not stopped going out, thereby encouraging others to do the same. You guys got pissed off because of a measly Trump rally in Tulsa 3 months after the outbreak in the US. But Bolsonaro does that all the time. He goes to demonstrations against the Congress. He goes to demonstrations calling for military intervention. He goes to packed city markets. He goes to military ceremonies. He goes barbecue hopping on a jet ski. He goes to protests against the Supreme Court. That bit disgusting even with no pandemic. Pois é, Paulo, olha, nesse trecho, para quem não nos acompanha por imagem, nesse trecho que nós passamos agora, o Felipe Neto diz que desde o início da crise do coronavírus, o Bolsonaro não tem parado de sair em público, encoraja outras pessoas a fazerem o mesmo, participa de manifestações contra o Congresso, contra o STF, participa de outros eventos também e justifica as suas ações, assim como o Trump, dizendo acreditar em curas milagrosas. Aí o Felipe Neto prossegue dizendo que o Bolsonaro é obcecado pela cloroquina, que já pediu para as autoridades mudarem ali a própria bula da cloroquina, que tem utilizado a capacidade industrial do Exército para produzir a cloroquina, enquanto nos hospitais tem faltado aí outros medicamentos, outras drogas, como sedativos e analgésicos. E ele explica que o Bolsonaro também demitiu 2 ministros da saúde por pensarem diferente dele, que agora ele acabou colocando um militar no local e desde o início do vírus também tem zombado aí dos mortos e dos familiares. Ele também lembra nesse vídeo, Paulo, que o Bolsonaro naquela reunião ministerial de 22 de abril, que foi revelada ao público, acaba incitando a violência quando diz que quer que o povo se arme e depois também aumentou os limites para a compra de munição e eliminou todas as normas
Acho que deu um pequeno problema na conexão. Voltou, ele diz Vini? que Voltou. por Bolsonaro... Não, deu um pequeno problema na sua conexão, Vini. Pode seguir. Vamos lá. Por fim, Felipe Neto finaliza que essa amizade do Bolsonaro com o Donald Trump é crucial, porque o Trump, de alguma certa forma, acaba legitimando o Bolsonaro. Então, ele faz um apelo aos americanos: não reelejam Donald Trump, que ele chama de um lunático dos americanos, para não favorecer o nosso lunático, que para Felipe Neto seria aí o presidente Jair Bolsonaro. Paulo. Olha, deixa eu fazer algumas reflexões aí sobre esse vídeo do Felipe Neto lá no New York Times. Em seguida eu quero ouvir também o Adriles e o Joel para comentar a respeito. Olha, vejam o seguinte. O Felipe Neto, pelo menos para mim, é o reflexo muito claro, pragmático. É um exemplo muito fácil de entender a falência do sistema educacional brasileiro. Hoje vai tomar posse o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, e se ele estiver assistindo aqui o Morning Show, eu gostaria muito que ele olhasse para o Felipe Neto e enxergasse o Felipe Neto como um exemplo. Um exemplo a não ser seguido. O que o sistema educacional brasileiro produziu foi isso ao longo dos anos. É exatamente essa grande produção que todo esse sistema que existe hoje no Brasil produziu. Alienação, arrogância máxima, prepotência, vitimismo descarado e pouquíssimo senso crítico. Você pouco vê um senso crítico real, não uma militância partidária. E eu quero deixar aqui um ponto registrado aqui para todos os ouvintes e espectadores do Morning. O Felipe Neto tem direito de se expressar da maneira como ele quiser, como ele bem entender, em todas as suas redes sociais. Se a gente defende para valer a liberdade de expressão, a gente não pode dizer que o Felipe Neto não pode se manifestar. Claro que ele pode sim. O meu ponto não é esse. Ele tem o direito de falar aquilo que ele bem entender dentro da lei. O meu ponto, e eu quero que é aí que vocês observem, e o grande problema da questão parte de uma mídia absolutamente, ou de uma parcela dessa mídia irresponsável de chamar uma pessoa deste nível, com esse conceito intelectual, que promove fake news diariamente nas suas redes sociais, para fazer uma coisa séria, que é uma análise política. Não é uma coisa engraçada, não é bacaninha fazer análise política. É uma coisa conceitual, criteriosa, técnica. Esses mesmos que vangloriam esse Felipe Neto, né? E se vocês forem reparar, tem muita gente que, olha, Felipe Neto agora é o representante do bom senso, é aquela pessoa que, olha, nós vamos nos orgulhar, ele sim fala por nós. Esses mesmos que vangloriam esse indivíduo, que inclusive diz que bolsa de valores não tem significado nenhum, que nem deveria existir, que não faz produção de absolutamente nada. Vejam só a gravidade que é isso. Uma pessoa que dialoga com o jovem, simplesmente denegrindo toda a política educacional de educação financeira que a gente pode vir a ter no nosso país. Vejam só a gravidade que é isso. Esses mesmos que vangloriam o Felipe Neto são os mesmos que apontam o dedo para uma direita brasileira dizendo que essa mesma direita só produz fake news. E não olham para as fake news que esse rapaz faz todo dia. Ou seja, o que nós temos no Brasil? Uma pura guerra de narrativa. A verdade, meus caros, é o seguinte: enxerguem essa movimentação, e aí em seguida eu já vou passar aqui para o Adriles e para o Joel, enxerguem essa movimentação como uma movimentação que tem método absolutamente claro. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que tem 38 milhões de seguidores nas redes sociais. Por que não escalam uma outra pessoa para fazer essa representação política? Porque querem chegar nas massas. E chegam nas massas de uma maneira muito mais simples com esse Felipe Neto, que na minha avaliação é alguém que é oco, não tem pensamento nenhum. Tem sim algumas críticas que vai lá, pontua, faz, mas que na realidade não representa absolutamente nada. O que vocês precisam entender é que esse movimento tem sim método. E aí, nós vamos partir para o encerramento aqui dessa minha fala, que vocês têm que se atentar para uma questão.
Existem os mesmos que vão lá e acusam os outros de fake news, que vão lá, que vangloriam o Felipe Neto, os mesmos vociferam o tempo inteiro contra a educação brasileira, aqueles mesmos que criticam, falam, olha o Weintraub isso, o outro aquilo, e é muito curioso, né, porque o problema na educação brasileira para esses mesmos parece que só apareceu no dia 1º de janeiro de 2019, é muito claro isso, né? Esses mesmos, para mim, são responsáveis também, além desse sistema falido que a gente tem educacional, esses mesmos que fazem essa vociferação contra a educação brasileira são os responsáveis, sim, pelo caos que a gente tem no país, no sistema educacional. Essas pessoas formam a opinião das pessoas e colocam uma pessoa nesse nível para formar a mente dos brasileiros. Enxerguem esse movimento é muito claro e essas pessoas também precisam ser responsabilizadas e culpadas pela sociedade. Que fase tenebrosa que nós vivemos no Brasil e no mundo a partir do momento em que Felipe Neto é escalado para dizer o que o Brasil pode ou não fazer para melhorar politicamente. Adriles. Ô Paulo, é engraçado você falar isso, né? Quando a Tabata disse que a educação não carece de uma ideologização ou não é o problema principal, né? Que eventualmente que é uma questão técnica de formação do professor, mas ela se esquece de dizer, exatamente era isso que eu ia interpelá-la antes de eu ser interpelado, que 40% das pessoas que estão em universidades no país são analfabetos funcionais. Ou seja, existe uma inserção de alunos que tem todo o mérito, que saem de uma escola pública ou privada e entram na faculdade, e existe também uma elite que é analfabeta funcional graças a um sistema de ensino inspirado nesse pseudo-progressismo que não foca em conteúdos e que produz essa elite, essa pseudo-elite, pseudo-intelectual que é formada pelo Felipe Neto. Eu até acho o Felipe Neto um grande comunicador, mas é um grande comunicador não necessariamente inteligente ou culto, ou que sabe do conteúdos que estão falando. Ele percebe que existe um nicho eventualmente anti-bolsonarista, anticonservador, anti-direita, e fala a esse nicho e lança palavras como clichês, como negacionismo, ditadura, fascismo, tortura. Isso tem uma repercussão. Ele não explica direito o que são esses termos. Quando vai aplicar esses termos nesse vídeo pavoroso que ele fez, ele deturpa todos esses termos, deturpa todos os fatos, fala que o Bolsonaro faz uma ódia à ditadura, quando ele estava falando da população pegar em armas contra a possibilidade de uma ditadura. Se esquece de dizer que o governo Bolsonaro eliminou 20% da criminalidade, ou seja, o Felipe Neto é produto direto dessa educação falha, e educação falha dirigida, pseudo-progressista, a um tipo de elite pavorosamente pseudo-intelectual que a gente tem. Ou seja, é um youtuber que fazia vídeos para adolescentes e que se comunica com seus comunicados como se fossem crianças e adolescentes a aprenderem aquilo que ele, Felipe Neto, sequer tem noção do que faz. Ou seja, ele ataca pessoas, ele chama pessoas de fascistas, negacionistas, quaisquer pessoa que tenha qualquer tipo de posicionamento contrário ao dele, sendo que ele não tem sequer uma formação para ter consciência do que é fascismo. O Felipe Neto, você tem toda a razão, Paulo, é produto exatamente de uma educação e educação de uma péssima elite. Educação elitista que é produto de um pseudo-progressismo, sim, de um esquerdismo, sim, que formou Felipe Neto. Joel. Pessoal, tá na hora da elite pseudo-progressista falar agora, então vocês vão, se preparem. Não, pode vamos falar. Lá. Joel, eu nunca sei se você é progressista ou liberal. Você é o quê? Não, tô brincando, tô sendo irônico aqui. Eu sou um liberal de centro-direita. Tá bom. Mas pro Adriles, pro Adriles, talvez eu esteja no comunismo ali, por isso que eu brinco assim dessa. Não, eu acho que você é um liberal do Kremlin, mas tudo bem. Mas vamos lá, exato. Mas vamos lá. Olha, o Felipe Neto, como a Adriles disse, é um grande comunicador. Eu acho até legal quando eu vejo uma pessoa como ele, que tem assim, que chega tão longe para milhões de pessoas e se dispõe a tratar de temas da sociedade. Eu acho que ele muitas vezes vai numa direção correta, embora eu também acho que ele aderiu a um tipo de discurso muito estridente, ultra progressista ali, que às vezes é autoritário na sua maneira também, como quem discorda de mim automaticamente é o fascista, é o racista e não sei o que mais. Então acho que ele às vezes é muito estridente, sim. Agora,
mais do que grandes conclusões sobre o nosso sistema de ensino, com base em uma pessoa, que é o Felipe Neto... Ele é um exemplo. Pode ir no país que você quiser, você vai achar pessoas do mesmo tipo dele, grandes comunicadores, jovens, aí já saiu do sistema de ensino há um tempo também, né? Tem 32 anos. Mas, enfim, eu acho que diz muito sobre a situação política do país, sobre a nossa completa falta de crença no sistema político, porque quando surge alguém como ele, qual que é o pensamento na cabeça de milhares ou talvez milhões de pessoas que ouvem e que gostam das ideias dele, que estão mais à esquerda? Felipe Neto, presidente, Felipe Neto é o grande representante. Poxa, alguém que até hoje o que ele fez é falar no YouTube, fala bem, eu sou youtuber também, não estou criticando a pessoa por ser isso, mas é isso, a pessoa que fala no YouTube, só por ter falado, batido nas teclas certas, na opinião de quem está ouvindo. Será que isso já o qualifica como uma grande liderança da política nacional, que a gente quer ver lá na presidência e tudo? Que esse tipo de ambição apareça toda vez que surge uma pessoa que fala direitinho, que tem valores minimamente humanos, que tem as ideias minimamente ali no lugar, já começam a exaltá-lo e querendo, vamos vê-lo na presidência da República. Eu acho que a ascensão do Felipe Neto como um dos grandes comentaristas, gostemos ou não dele, ele tem essa posição hoje em dia, fez programa de entrevista, está no New York Times, como um dos grandes comentaristas da política nacional e que as pessoas projetam nele suas esperanças políticas, eu acho que é um sinal da falência da atividade política no Brasil. E, finalizando, eu vejo tudo isso no Felipe Neto, eu sei que ele jura de pés juntos que ele não tem ambição política, mas eu não estou comprando isso não. Eu acho que ali tem candidato, sim, em algum momento. Adriles, 10 segundos, por favor. Eu acrescentaria uma coisa, se o Felipe, quer dizer, não tem consciência plena dos termos... Não vai confundir. Se o Felipe não tem consciência plena dos termos que ele usa e joga isso só para ter uma reverberação, uma ressonância para o seu sucesso... Os intelectuais formados por esse sistema ditatorial de ensino que implica em 40% de analfabetos funcionais dentro das universidades, o colocam como animalzinho de estimação da sua pseudo-intelectualidade pseudo-progressista. Aí, o Felipe Neto, que é um péssimo intelectual e um grande comunicador pérfido, vira um mascote dessa falta de educação universitária brasileira. 10 segundos? Adriles, quem que pediu? Eu não tinha visto. Vini. Tenho 10 segundos? Não, 10 segundos, Vini, bem curto, que eu preciso terminar o programa aqui. Vai lá. Não, corroborando com esse pensamento do Joel, eu acho que o próprio Felipe Neto, quando participou do Roda Viva, deu essa resposta também, dizendo que talvez ele está sendo chamado para esses debates importantes justamente por uma falta realmente de um pensamento um pouco mais intelectual, de um líder intelectual. O Brasil está carente de pessoas assim, por isso que o Felipe Neto, que é um influenciador digital que trata de assuntos muito mais amenos, mas quando dá uma opiniãozinha política lá no Twitter, acaba repercutindo tanto, por isso que ele tem chamado tanta atenção neste debate público. Acho que cabe ao intelectual de esquerda no Brasil. Acho que cabe ao público decidir o tamanho da importância das palavras do Felipe Neto. Perfeito, Vini. Ok, Adriles.